A opinião do senhor. Concordo, Clóvis, com seu posicionamento e fiquei feliz ao constatar que aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias está constando uma emenda de R$150 mil para a criação do Centro de Referência Médica e Odontológica do Idoso. Isso foi fruto de uma emenda que eu apresentei no ano passado. E eu tenho certeza que R$150 mil não é suficiente para a constituição desse centro da forma como nós estamos pensando e nós estamos discutindo. Tá certo? Então, eu tenho certeza que nós podemos, mas já está previsto aqui, nós podemos fazer emendas aditivas. Eu acredito que algo em torno aí de R$400 mil pode construir um prédio, e o que eu imagino na execução de um prédio. Eu não concordo que seja anexado ao CSU, como foi proposto aqui cuidadosamente pelo vereador Claudionor Risso. Eu acho que tem que ser um local próprio, muito bem definido e planejado, para que possa, naquele local, ser a referência, como já prediz o nome, de atendimento ao idoso. Com relação ao atendimento nos postinhos, observei as colocações do senhor, mas, porém, eu posso dizer que eu tive acesso a algumas pesquisas durante esses últimos 2 anos, e que demonstra claramente que a população reconhece uma melhoria significativa do atendimento dos postinhos. Tá certo? As pesquisas indicam isso. A qualquer momento, numa nova pesquisa, pode ser constatado. Eu sei que problemas existem. A saúde é uma área extremamente difícil, por mais que você faça, sempre a parte da população não vai ficar satisfeita. Mas que existe essa melhoria, isso é constatado, e também é constatado de uma outra forma. Como é feita essa outra constatação? O número de pessoas de municípios vizinhos a Barretos que são atendidos nos postinhos de saúde de Barretos. Isso é uma estatística feita pela Secretaria da Saúde. Então, isso demonstra o que leva um cidadão de um município vizinho se direcionar aos postinhos de Barretos. É porque o atendimento aqui está melhor do que a cidade onde ele reside. Pesquisa foi feita nas unidades básicas de saúde de Barretos? Sim. De Barretos? De Barretos. E Vossa Excelência acha mesmo isso? Que a Acho. saúde melhorou? Vossa Excelência conhece os postinhos da cidade? Conheço e sei dos problemas. Já andou os Tem postinhos da cidade? Muito próximo da minha casa, inclusive. Então, Vossa Excelência deve... Não, o que eu estou dizendo... A questão não é bem essa, né? Vitor, o que eu estou dizendo é que o que é o pensamento médio da população. Da pesquisa. Na pesquisa, lógico. Nós precisamos ver se essa pesquisa foi feita mesmo em Barretos, porque nós foi com a feito, população... sim. Pode ficar tranquilo que foi feito em Barretos. A realidade é completamente diferente. Podemos até mandar repetir a pesquisa. Seria bom, presidente. Você vai chegar a essa mesma conclusão. Com a palavra, o senhor Nobuhiro Kawai. Boa noite, pessoal. Parece que o microfone está funcionando. Eu não sei se eu estou apressado, mas na maneira de eu pensar, se não tem receita, querer pedir as coisas fica difícil. Nós não sabemos ainda a receita que existe na Prefeitura de Barretos. Não foi apresentado, certo? Então, sempre nós, produtores rurais, achamos que nós estamos sendo bastante discriminados quando a agricultura é o carro-chefe do município, né?
nós não temos tido atenção nenhuma. O senhor pode ver o orçamento para secretário Michuruca, que ele fala qualquer coisa que a gente pede, não tem, certo? Agora, vamos ver qual é a receita que cada área traz, né? Se pode ser gasto ou não, certo? Aí, se nós souber que pode gastar mais, o pedido que esse pessoal está fazendo é muito certo, mas vamos ver se dá para fazer tudo. Tem que fazer o principal. O que não pode deixar é a produção cair, depois acabar a receita e depois para sustentar o que já está pronto. Porque no Brasil parece que vale muito o negócio de direito adquirido, né? Se começa a dar assistência para os velhos e acaba a renda, como é que faz? Certo? Então, eu quero que... Não sei se estou muito com pressa, mas até agora não apresentou receita de área nenhuma, certo? Então, nós temos a receita total, nós sabemos que o gasto total é tanto, pode aumentar aqui, pode diminuir aqui. Se não tiver receita para cobrir, o que adianta nós estar discutindo isso? É isso que eu quero dizer. Nós, produtor rural, constantemente está sendo discriminado e nós temos aguentado a coisa porque não sabemos fazer outra coisa. Obrigado. Eu gostaria de, só uma questão de encaminhamento, eu gostaria de que o Adilson concluísse a sua exposição, porque nós temos o horário para encerrar a transmissão de TV. Eu gostaria que ele concluísse a transmissão. Os senhores que estão com matérias aí para discutir, aguarde e depois nós retomaremos esse debate no final da sessão. Tá certo? Fica tudo mais prático dessa forma. Bem, do ponto de vista técnico das informações, só esclarecendo a questão da receita, quando nós dissemos aqui que, que a proposta para as metas para 2009 seriam os 232 milhões e 600, nós sempre trabalhamos com valores equilibrados entre receitas e despesas. Esta é o valor da receita que o município, que o Poder Executivo acha que pode arrecadar para 2009, os 232 milhões e 600. E esses valores que nós estamos apresentando aqui, que já são as despesas, já estão limitados sempre à nossa estimativa de receita. Então, na verdade, o valor da receita geral do município são os 232 milhões, para a prefeitura é os 159 milhões 417 que está lá. Aqui lá já foram feitas metodologias de cálculo, estima-se aquelas receitas. Agora, do valor da receita determinado, para quais áreas ele está destinado, do valor que já se pretende arrecadar. Então, a receita já está ali. Dentro da receita foi determinado valores para cada áreas de governo. Okay? Eu só tenho mais um slide. O que a gente entende não é bem essa parte do sistema. O que a gente entende é que tem que ter receita para poder distribuir isso bem distribuído. Tá? E nós, produtor rural, é que mais contribui para ter receita. Eu tenho certeza que com essa cota participação, o ICM e outra coisa a mais, nós trazemos muita coisa para cá. Agora, Barreto não enxergava isso, por isso não tem quase fábrica nenhuma aqui, certo? Mas o seguinte, a ICM é muito importante, o IPI também é muito importante. Tudo isso aí traz cota participação por município. Agora, se nós não temos a receita total quanto quer, ficar pedindo as coisas, nós estamos pedindo sem saber se pode dar ou não pode dar, não adianta nada isso aí. Ok, bom, eu apresento o meu último slide ali de valores, Então, uma outra forma que foi distribuído as metas nas diretrizes. Então, nós temos, do valor total, nós temos 11.429.500 que é destinado a investimentos, a construir, a fazer o novo, Nós temos 203.293.500 destinado à manutenção dos serviços já existentes, ali custeio administrativo, folha de pagamento, amortização de dívidas. E nós temos 17 milhões
reservado a operações especiais. Operações especiais é uma reserva matemática do Instituto de Previdência, valores destinados a pagamento de precatórios, pagamentos de dívidas públicas e etc. Então, ali, na verdade, o que demonstra, mais uma vez, no gráfico, só no próximo slide, ali, para a gente dar uma verificada no gráfico, que disparadamente ali, a barra do meio lá é o custo dos serviços públicos. Ele é infinitamente superior às demais despesas. Nós temos ali a caixa em azul, que seriam os investimentos, e o amarelo, que são as operações especiais. Então, veja só, quando se fala em investimento na administração pública, a coisa é um pouco complicada para o gestor. Por quê? Porque sobra muito pouco do orçamento para se investir, né? Normalmente, o que... Não tem o valor da receita de cada área. Sim, mas de toda a receita, se nós voltarmos no slide, sobram 11 milhões no município para investimento. 11 milhões 429. E isso para se investir na educação, na saúde, em obras, né? Na verdade, o que os governos municipais estão fazendo é buscar parceria com o governo federal e estadual, através dos convênios. Estilo de investimento, tá tudo bom. Mas acontece o seguinte, onde que está e quanto que tem de receita para nós poder gastar isso. Agora, se nós gastar tudo, não pode. Se gastar muito pouco, tem alguém ficando rico, porque no caixa da prefeitura não tem tanto dinheiro. Ele quer saber especificamente quanto que tem. O senhor Nobuíro Cavai, ele vai apresentar posteriormente a previsão de receita do município. É óbvio que a previsão de receita do município cobre esse valor, mesmo porque, se não houver um casamento entre receita e despesa, nós temos a Lei 8666, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que responsabiliza os gestores públicos. Eu falo isso porque tem área como o ITR, né? Sim. ITR podia ser cobrado pelo município, que ficaria 100% para o município. E cobrando pelo federal, então nós recebemos 50%. Então, desde ano passado, está isso aí. Este ano já era para estar montado. Certo? Entendo. Então, é tão pouco dinheiro, parece que o pessoal está muito rico. É tão pouco dinheiro que não está se preocupando em montar a organização. Certo? Sim. Então, a gente quer reclamar porque não está tendo atenção. Esse dinheirinho, um pouquinho, se deixasse para nós, nos produtores, usar esse dinheiro para pesquisa e para crescimento, para preparação dos homens, né? Nós conseguimos muita coisa. Através do Senar, nós estamos dando de 10 a 20 cursos por mês, né? Com 20 pessoas, 30 pessoas cada curso. Para nós melhorar o nível de cultura do pessoal, inclusive capacidade para poder amanhã adaptar no outro trabalho. Então, quer dizer, isso aí nós fomos buscar no Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Sim. Agora, se esse dinheiro do ITR, que não está dando nem bola para ela, então se deixasse para nós organizar para receber, porque quem faz a declaração de ITR é nós, do Sindicato Rural, que faz para o pessoal. Sim. E depois, então, a gente recebia, deixava, pode entrar na conta da prefeitura, mas ficava para nós direcionar para crescer, não é para regredir. Se nós ficar só pedindo, não aumentar a receita, nós não sabemos onde estamos indo. Por isso que eu pedi que fizesse demonstração da receita, porque senão a gente fica perdido, certo? Tá. Então a pessoa está discutindo uma coisa que devia ter já na cabeça o que está falando. Tá. Pedir é fácil, agora o difícil é arrumar a verba para dar, né? Tá. Certo? Eu sou Nobuíro Cavai, e mesmo que estivesse totalmente municipalizado a cobrança do ITR, não seria possível ser utilizado no repasse para o Sindicato Rural promover os cursos. Ele teria que ser utilizado em outra atividade,
talvez até na manutenção de estradas rurais, né? Até porque hoje o sindicato já conta com recursos do Senar, que é um dos entes do sistema SESI e que já se beneficiam de verbas, né, do sistema para prover esses cursos, tá certo? Mas com relação ao equilíbrio entre receita e despesa, o senhor pode ficar tranquilo que na conclusão da apresentação feita pelo Adilson, o senhor vai constatar que há um perfeito equilíbrio entre receita e despesa. Adilson. Tá, a população, isso é da natureza humana, isso é do serviço público. Aliás, o município tem esse ônus massacrante. Como foi dito aqui anteriormente, que as pessoas vivem no município, mas as verbas, as grandes verbas, estão concentradas na União e no Estado. E, infelizmente, as cobranças com relação à melhoria de prestação de serviços é cobrado imediatamente da cidade, né, do município, seja através da prefeitura, através dos vereadores. Isso é uma situação, né, que nós temos que conviver. O sistema tributário brasileiro é extremamente injusto nesse sentido e cria esse paradoxo que nós nos deparamos a todo momento, tá certo? Então, na verdade, os gestores públicos, os prefeitos, têm feito aí verdadeiros malabarismos no sentido de conseguir conduzir com equilíbrio as contas do município até o final. Eu gostaria, Adilson, que agora você concluísse a sua apresentação para que depois nós pudéssemos abrir o debate. Eu sei que tem mais pessoas querendo falar, então vão ter a oportunidade de falar, mas após a conclusão da sua apresentação, até para que as pessoas tenham ciência de tudo, de toda a peça, né? Por exemplo, essa de estar apresentando as despesas, mas não está apresentando as receitas. Durante a apresentação do trabalho, vocês vão concluir que isso está totalmente previsto na peça da LDO. Bem, na peça da LDO que foi encaminhada pelo Poder Executivo, ele não veio discriminado quais foram as fontes de financiamento. Então, nós não temos a informação, de acordo com a peça, até no formato que a lei pede, o quanto se estima arrecadar de ITR para 2009. Nós não temos essa informação para apresentar neste momento. Essa é uma informação que vai compor a lei orçamentária anual. Então, eu não tenho a previsão de ICMS, de FPM, essa informação ela não consta das diretrizes orçamentárias de forma detalhada. Ela consta, assim, forma de financiamento das ações governamentais de valores genéricos, né? Obviamente que nós sabemos que a receita estimada dele, as diretrizes, ele partiu de uma receita estimada de 232 milhões e 600. E dali ele veio deduzindo despesas por secretaria, por fonte, no formato que nós mencionamos. Então, detalhar fonte de receita nesse momento, nós não temos essa informação, então torna-se impossível fazer este trabalho. O que eu tenho, só para finalizar e concluir a informação para o senhor, que na Secretaria de Agricultura existe um recurso para 2009 destinado de R$ 850 mil. É isso que está garantido. Então, se a execução... Indústria, Comércio e Agricultura. Indústria e Agricultura. Sim. Certo? E para a agricultura não sobra nada. Certo? Então, o que acontece? Qualquer coisa que for fazer, vamos fazer parceria, vamos fazer tal coisa, vamos contratar um agrônomo, não tem nenhum tostão. Nunca tem um tostão. Certo? O orçamento geral da pasta é de R$ 850 mil, é isso mesmo. As fontes de financiamento, nós não temos ela detalhada, é impossível fazer isso agora, porque não veio essa informação. Então, por isso que nós trabalhamos
sempre com a despesa em nossa apresentação, mas sempre limitado ao valor geral da fonte de financiamento que o Executivo nos informou. Esse valor da fonte de financiamento, ou seja, das receitas, serão detalhadas quando nós conhecermos a proposta do orçamento. Ok? Tecnicamente, eram esses os dados que nós preparamos para apresentar, né? Então... Não, ele vai concluir, agora nós vamos mas eu acho que ele já abrir está para os concluindo debates. já, mas Sim. em questão de ordem, nós fizemos um debate e aqui vai atender ao que os colegas lá da galeria estavam comentando. Na questão do saneamento, é mais uma constatação, presidente, eu encerro minha participação. Nós tivemos uma demonstração lá de um gasto de investimento de 5 milhões de reais. E Barretos não tem 100% de água e esgoto tratados em toda a sua extensão. Nós temos alguns bolsões de pobreza, como a favela do Barretos 2, como o Monte Alegre, como a Vila Bandeirantes, como o final do Santa Cecília, que lá a questão ainda da higiene pessoal é feita na fossa de água e de um poço artesiano do lado, o que faz com que as crianças todas estejam contaminadas naquela região. Então, é uma questão até de rever esse posicionamento do investimento, presidente, da autarquia. Nós estamos gastando R$40 por habitante por ano de investimento na água e no esgoto tratado da população. Então, esse registro que eu queria deixar, porque a entidade que nós estamos representando aqui, ela cuida da vida, ela cuida da água das pessoas, e é um registro muito importante para nós fazermos nessa peça orçamentária da questão da água e do esgoto para a população, principalmente nessa região mais pobre de Barretos, que, repito, não tem esse serviço que nós costumeiramente costumamos ver em casa, quando abrimos a torneira, como damos uma descarga no banheiro. Lamentavelmente, nós assistimos à noite de hoje um investimento muito baixo ainda nessa questão do saneamento básico. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, Clóvis Queiroz. Senhor presidente, eu volto ao mesmo tópico com uma complementação. Eu solicito dos senhores vereadores dessa casa, meu amigo Claudionor Risse, o Mandioquinha, o Eripinho, o doutor Otávio, que com a sua liderança do presidente da casa, todos os senhores se concentrem numa única emenda. Não que os senhores pretendam não tenham importância, mas eu solicito dos senhores que façam um reexame, façam uma avaliação do que será o benefício do Centro de Referência Médico-Odontológico para o Idoso, com um público-alvo de, no mínimo, 11 mil pessoas. Hoje, o ano que vem, talvez, na progressividade dada pelo IBGE, talvez atinja a casa já de 15 mil pessoas. Então, é uma coisa muito séria, e eu peço encarecidamente aos senhores vereadores, repetindo, o Claudionor, o Mandioca, o doutor Otávio, o Eripinho, que concentre junto com o senhor uma emenda única, visando essa formação desse centro, e que se aumente esse valor e que o objetivo seja alcançado. Muito obrigado aos senhores e espero que os senhores repensem e façam. Muito obrigado. Sim, as minhas colocações técnicas estão encerradas. Já estão concluídas. A gente fica à disposição para o debate, para os esclarecimentos. Queria estar pedindo até uma questão de ordem, né? Não sei se seria isso, porque foi apresentado aqui uma proposta, né? Foi feita uma apresentação, mas o projeto de lei específico, com artigo por artigo, ele não foi colocado em discussão para essa audiência. Eu estou entendendo mal, mas, por exemplo, a audiência não é o único espaço oficial legalmente instituído para se ouvir a população nas suas reivindicações? Sim. Então, mas por que então as propostas não podem ser colocadas aqui agregadas à proposta que o Executivo vai indicar para o Legislativo? Bem, nós dissemos aqui que esta audiência seria, a primeira fase seria a minha apresentação técnica, depois nós abriríamos para a população. Eu acredito que é isso que nós vamos fazer agora, não é isso, senhor presidente? Exatamente. Agora, a questão
que o senhor, que eu entendo que o senhor está perguntando, é com relação à população interagir diretamente com as diretrizes no ponto em que ela está. Exatamente. Né? Neste ponto, ela não é mais permitido o cidadão diretamente apresentar, interagir com a peça. Mas né? quando foi que ele foi permitido isso? Na fase de elaboração, quando essa peça estava lá com o Poder Executivo, porque isso que nós estamos fazendo hoje aqui foi feito lá também no Poder Executivo. Então, é lá diretamente, naquele momento, é que o cidadão poderia intervir diretamente nas diretrizes. Estou falando do ponto de vista legal. Estou falando do ponto de vista legal é esse. Mas eu acho que a legislação está sendo interpretada no sentido invertido, porque audiência significa ouvir, sim, né? Sim. E parece que a audiência está assim para a gente ouvir, né? Então, eu acho que está tendo uma inversão da interpretação dessa legislação. Porque eu acho, sim, por exemplo, se houve um espaço onde a população poderia intervir, né, enquanto proposta, eu acho que esse espaço é que deveria ser o oficial, por exemplo, o edital público convocando. Não seria isso? Mas isso foi feito, não foi convocado, foi dado publicidade ao fato de que o Executivo estava em fase de elaboração das suas diretrizes orçamentárias. Isso foi cumprido. Então, nesse momento, né, o Executivo lá ouviu diretamente a população, e aquilo que ele achou também, lembrando que aquilo que ele achou pertinente para as diretrizes, ele já colocou diretamente, já veio para a Câmara com esses apontamentos, com essas ações de governo. Né? Como a peça das diretrizes, ela é exclusivamente do Poder Executivo, quem elabora as peças de planejamento, aqui, quando ela vem para o Legislativo, só cabe emendas legislativas, através dos parlamentares aqui ou das comissões. Somente, se eu estiver enganado, vocês me ajudam, mas do meu conhecimento é isso. Eu estou entendendo que ela está invertida. Eu acho que a população devia ser ouvida oficialmente. Né? Adilson, no entendimento do Geraldo, que ele está questionando, eu entendo que alguma coisa ainda pode ser feita, se é o que ele entende que não foi possível fazer a tempo por falta de entendimento. Nós estamos à disposição para poder estar ouvindo a população, somos os legítimos representantes deles, né, do povo, para poder, através de emendas, a gente poder estar estudando a possibilidade de aceitação ou não do Legislativo com relação às propostas pertinentes. Temos aqui também o nosso sargento, o nosso tenente do bombeiro, que está chegando agora na cidade, estamos desejando boas-vindas para ele, que também questionou com relação às verbas destinadas à segurança pública. Nós entendemos também, em termos de percentuais de valores, são questionamentos, são dúvidas, nós estamos aqui para sanar. Então, o que possível for, né, senhor presidente, nós estamos à disposição para poder estar atendendo o anseio da população, no sentido de poder fazer emendas, como já fizemos aqui, através de requerimentos, indicações que nós fazemos durante 3 anos aqui com o vereador, nesse mandato, para poder atender a pedidos que fazemos constantemente no dia a dia, para que a gente possa colocar dentro do orçamento, como verba de subvenção para entidades, como Vovô Antônio, que agora é uma entidade, como Lar da Criança, e outros né, investimentos que possam ser utilizados dentro da peça orçamentária. Então, coloca à disposição do munícipe, caso alguma coisa ainda puder fazer, a gente está à disposição para atender. Até o dia 15. Até o dia 15. Bem lembrado. Dia 15 de maio. Senhor presidente, eu gostaria de estar apresentando, então, para a comissão e para a mesa, uma proposta de acrescentar destinação ao município de Barretos de valores e de orçamento para o desenvolvimento de programa de fomento à cultura. Porque o orçamento que é feito para a Secretaria de Cultura, ele é um orçamento ainda vegetativo. Ele é orçamento de manutenção, né? Então, não há orçamento para investimento. O Fundo de Cultura já foi criado, já foi instituído no município, mas ele não tem dotação orçamentária ainda. E isso é uma falha que o município de Barretos precisa corrigir para poder cumprir aquilo que determina, por exemplo, no plano diretor, no artigo 20 e 21, onde está instituído a subseção 4 da cultura,
onde define os princípios da política municipal de cultura e os objetivos, né? Então, nesse sentido, por exemplo, o plano diretor ainda não está sendo, digamos assim, cumprido a lei que determinou, porque ainda não há ainda não tem, por exemplo, aquilo que a lei orgânica determina, que o município deve elaborar um plano municipal de cultura, até porque, como Barretos está caminhando para ser uma cidade turística, né? E todo mundo sabe que num projeto turístico é preciso investir na produção de cultura, né? E os elementos de cultura ele não consegue ser feito da noite para o dia, ele precisa ter um processo de maturação, de produção. Então, a gente está, enquanto membro do Conselho Municipal de Cultura, propondo que se considere ainda uma emenda nesse projeto da LDO para 2009. Então, a gente está apresentando, a gente vai estar passando para a mesa para ser considerada neste processo, né? A gente está lutando aí um certo tempo para que o município de Barretos, como o município assinou a carta de intenções com o Ministério da Cultura para a implantação do Sistema Municipal de Cultura, esse orçamento, esse investimento na área da cultura daria uma possibilidade de entrada de recursos no município de mais de 80% desse mesmo valor, em termos de políticas públicas, transferências federais, uma série de outros fatores que poderia estar vindo a alavancar um projeto de cultura mais consistente no município. Nós acolhemos aqui o seu requerimento. Senhor presidente. O vereador Otávio também está querendo fazer uso da palavra, vereador Gripim. Só queria fazer uma ressalva, só no que ele falou, no Geraldo, que ele é um defensor realmente da cultura, um membro, né? E nós estamos apresentando uma emenda, Geraldo, para se construir a Casa da Cultura, que eu acho importantíssimo. Nossa cidade tem história e nós podemos preservar isso. E é importante que você saiba que essa emenda está constando já, que é uma emenda de minha autoria, como também da LAB também, da PAB, para poder uma ajuda maior com relação ao esporte, né, o basquete. Então, que não foi comentado, nós estaremos discutindo no momento oportuno, né, presidente? Mas a cultura realmente foi lembrada, nós sabemos que ficou muito prejudicada por causa de uma lei que existia, que foi realmente extinta, ela ficou sem recursos, ficou desamparada, e nós estamos aos poucos, vamos retomar isso através desse trabalho que nós estamos fazendo. E eu estou me colocando aí à disposição, e já tem aí uma emenda minha com relação a uma verba destinada à construção da Casa da Cultura. Vereador Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, que nos honram com a presença, meu caro Adilson e Milton, em primeiro lugar, os agradecimentos pelo comparecimento e a explanação aí de forma tranquila e salutar. Eu quero, senhor presidente, primeiro, diante da exiguidade do tempo das emendas, eu quero já que ficar consignado e fazer coro com Vossa Excelência, diante da fala do munícipe do Clóvis, de a emenda com relação ao idoso, da criação do Centro de Atendimento ao Idoso, e que já fica determinado por Vossa Excelência a diretora parlamentar, para que os vereadores aqui presentes, que subscrevem, e que os demais também, que endossem, no sentido de sejam locadas verbas para isso. Com relação a... Eu quero já deixar tudo isso em forma de... Porque amanhã eu devo viajar, mas gostaria que já ficasse mais ou menos delineadas as emendas, porque o prazo é até o dia 15, elas têm que estarem subscritas e locadas de acordo com as rubricas e as verbas. Então, primeiro seria ratificando da fala do munícipe Clóvis, o problema da criação do Centro de Atendimento ao Idoso, que é de suma importância, e não se cogita se são 10 mil, 15 mil, 20 mil. O importante é dar assistência àquele que um dia nos deu toda a experiência de vida. Eu não abro mão disso de forma alguma. O contingente de pessoas faz parte das circunstâncias da vida que evolui. Amanhã depois tenho eu 60, espero ter plantado na minha vida alguma coisa que dê e que sirva de exemplo para alguém. Então, o munícipe Clóvis está de parabéns e vamos fazer essa semana nesse sentido e contamos com todos os vereadores. O outro tópico é com relação e me preocupa com relação à verba da saúde,
que é o numerário de verba extra-orçamentária de despesas não previstas. E aí eu gostaria que Vossa Excelência também, nessa forma de emenda, fosse elaborada para ver se tem dentro do atendimento de um percentual de 23% da saúde no orçamento de 36 milhões, naquilo que se questiona o munícipe quando nós sabemos que a saúde é obrigação de todo o poder público. Mas como só vai acontecer em Barretos, é questão de medicamentos caros, cuja verba não faz parte de orçamento, mas que o munícipe e realmente a oposição pouco se lixa e querem fazer carnaval em cima disso. É o munícipe pleiteando através de mandado de segurança o medicamento que ele não tem condições de suportar o encargo e o ônus da aquisição do mesmo. E que isso dá margem a toda a oposição vilipendiar sobre aquilo, e usando do próprio munícipe. E aí são verbas que, a princípio da responsabilidade de um SUS ou da responsabilidade de uma órbita federal, e a gente sabe, e eu digo como advogado que a gente vê, e não obstante não militar nesse sentido, para-se a proibição legal por exercer cargo eletivo, mas a verba do orçamento municipal, às vezes, ela se defaz em virtude da necessidade do custeio disto, quando a responsabilidade seria da União. Mas criou-se a polêmica no sentido de que o município é obrigado a suportar tais encargos. E aí, senhor presidente, eu quero que já fique consignado da possibilidade de uma emenda para alocar verba em disponibilidade de uma quantia que nós vamos analisar ou amanhã ou até o dia 15, que dê e suporte essa capacidade de tal forma que não cause de maneira alguma o comprometimento da verba já existente. Então, teria que ocorrer uma sublocação num valor X que teríamos simplesmente, com base no antecedente de um ano, com a possibilidade do ano subsequente, e que é imprevisível, porque doença ninguém sabe o índice daquilo que ocorre. Então, seria essa outra emenda que eu acho de suma importância para dar não só ao idoso, a toda pessoa, desde a criança que hoje é cometida de diabetes, de outras coisas, que às vezes não tem o dinheiro para comprar o medicamento e a rede pública não fornece, mas que é obrigação do Estado. E quando se fala em Estado, nos diversos segmentos, todos acham e se subjugam no direito de achar que o Estado, só o município, é o responsável por aquilo, quando, na realidade, o Estado, nos seus diversos segmentos, teria a responsabilidade. Tenho eu, e até queria fazer, e vai ser feito no momento oportuno na casa, um requerimento para que seja oficiado aos senhores deputados estaduais e federais, para que eles lá, junto com os seus governos, respectivamente, assumam a responsabilidade de repasse de verbas previsíveis, para que o município não tenha a defasagem do seu cofre, porque não se discute no município entre a prioridade do fazer alguma coisa com a necessidade da vida de alguém. E aí, juridicamente, não há como se discutir entre prioridade e bem maior que a vida. Então, evidentemente que isso o governo tem que suprir. E como sobra ao município, teria que ter um repasse de imediato, porque doença, infortúnio, não espera momento e hora. Geralmente a gente costuma ver que acontece fim de semana e à noite. E é uma coisa absurda, mas então nós temos que ver. Então seria essa outra emenda, senhor presidente, que eu gostaria que ficasse já consignada. Uma outra emenda, com relação ao quadrilátero, e aí eu me digo, e Vossa Excelência também já fez esse requerimento, o quadrilátero da Avenida 1, a Avenida 15, da Rua 4 à Rua 16, que é o setor da cidade, em que pouco se fez em termos de orçamento, ou melhor, em termos de saneamento, não digo, mas em termos de pavimentação, que seria, já foi objeto de requerimento, e de Vossa Excelência também, e de outros vereadores, que esse setor, que atualmente a administração, que já viu alguma coisa com o alargamento da Avenida 5, com a abertura e ligação da Nogueira com o centro da cidade, facilitando o escoamento do tráfego e tudo isso, que fosse despendido e uma atenção e um carinho de suma importância para que fosse refeita toda a malha viária no sentido da pavimentação
asfáltica de todas essas vias que ainda geram no paralelepípedo que desnivelados que ocorrem em virtude das intempéries da vida, que teria que resolver. O quanto dessa obra, o que seria necessário, teria que ocorrer também a locação e a possibilidade, dentro do orçamento, daquilo que está disponível para isso. E aí eu quero lembrar, Vossa Excelência, também dessa emenda para dar o respaldo a essa parte da cidade. Um outro detalhe também que seria com relação a verbas para a Liga Barretense de Futebol. Essa verba hoje está em R$ 90.050 e uma emenda sempre houve desse vereador, subscrita também pelo vereador Uripim e de outros esportistas, que tivesse a possibilidade de uma majoração em termos de 130 a 150 mil reais para proporcionar aquilo que é o esporte em Barretos, que é de suma importância, que é o momento do lazer, onde a gente descarrega tudo aquilo que da semana são as obrigações normais. É uma outra emenda desse vereador que se faz necessária, que sempre ocorreu em todas as leis de diretrizes que aqui vieram para casa. A outra emenda que seria de suma importância, meu caro senhor vereador e os demais presentes, é que a verba para o Corpo de Bombeiro e a manutenção, e não obstante o tenente se fazer presente, nós teremos que ver o quanto que existe para que realmente fosse majorada substancialmente também, proporcionando a esses homens que deem a eles as condições de cuidarem bem dos infortúnios nossos. É o bombeiro que sai nos seus atropelos daquilo que se faz necessário, porque o objetivo é a vida que tem que salvar, é a recuperação daqueles que, desgraçadamente, se fazem protagonistas de fatos que pagam, às vezes, com a imprudência de tudo, e não vamos achar culpados ou não. Mas esse homem, que o bombeiro, ele se faz necessário dar a ele condições, não só do material humano que nós já temos, que são de extrema competência, mas também os meios necessários, né, que se fazem para a deslocação e o atendimento a toda essa laboriosa classe dos bombeiros. É outra emenda que iríamos fazer e que é de suma importância também. O outro detalhe também é da questão dos bombeiros, da reserva do numerário da saúde, e aí eu incluo na saúde também as próteses que se fazem necessárias, que, infelizmente, são uma suma necessidade para que o ser humano continue fazendo as suas ocupações normais. Do quadrilato da 01, da 13, da 4 a 16, da verba da Liga Barretense, do Centro do Atendimento do Idoso, e agora eu faço também, já foi endereçado a Vossa Excelência, um requerimento da autoria do munícipe, o jornalista Luiz Antônio Monteiro de Barros. Perfeito. Essa foi endereçada a Vossa Excelência hoje, protocolado na casa e que está em poder de Vossa Excelência. Tendo em vista que ao munícipe se tornou defeso, ou melhor, já decorreu o prazo de eventuais emendas, nós vamos, tomar, com a vênia e dizer ao meu caro Luiz Antônio que as emendas pleiteadas por ele, nós vamos abarcá-las na autoria, o vereador Euripinho também, no sentido de que algumas são nos aspectos formais, pura e simplesmente, ao artigo 6º, que é a questão de denominação, ao artigo 12º, que é a questão da publicidade, que é a necessidade da publicação daquilo que se faz na programação financeira e o cronograma mensal do desembolso de verbas, e a só questão de adequação de publicação de texto, ao artigo 12º, que vai ficar em poder de Vossa Excelência, ao artigo 15º, o parágrafo 2º do artigo 15º, com redações que são meros corretivos para adaptações de transparência daquilo que se faz necessário. Entretanto, quanto ao artigo 25, conforme já disse pelo vereador Uripim, a possibilidade de aumento da verba da APAB, que é da Associação dos Pais e Amigos do Basquete, que hoje tem uma manutenção de R$50 mil, para que vá para a possibilidade, e aí dessa emenda também, para R$100 mil, que vai dar a possibilidade do custeio e da manutenção dos alunos do basquete.
inclusive com a possibilidade de que, do ano agora, quando se foi à França na participação, existe a possibilidade de dependendo de classificações, uma série de coisas, inclusive com ida até, inclusive, à Turquia. Então, eu acho que essa possibilidade, dentro do cronograma daquilo que é a prazo, essa verba de 50 que já existe para 100. Da verba da Liga, já foi dito, para 130 a 150, que vai ocorrer a proporção do lazer, e também a que já foi dito pelo meu caro Antônio, da Associação de Academia e Cultura, da ABC, que é justamente, além do empreendimento, do investimento que se faz necessário, porque se mede a adaptação e a vivência de um povo pela cultura que lhe é inerente, eu acho de suma importância. Hoje a Casa da Cultura é localizada num edifício que o poder público cobre com aluguel. E eu acho de suma importância, da mesma forma em que hoje se constrói a Liga Barretense de Futebol, destinado aos anseios e aos encontros dos desportistas, que seja feita a emenda no sentido de destinar uma verba de R$150 mil para a construção da casa da Associação Barretense de Cultura, para que lá aqueles que incentivam a cultura barretense tenham um local próprio e adequado em todos os segmentos da cultura, para que possam usar desse estabelecimento de forma tranquila nos seus ensaios, nas suas reuniões, sem depender de coisa alguma. É um bem próprio que o município tem condições de assim proceder, inclusive edificando em próprias áreas do próprio município. Então, eu acho que é de suma importância também é dar o respaldo para aqueles que fazem a cultura da nossa terra. Em síntese, senhor presidente, essas são as poucas, são 7, 8 emendas, mas eu acho de suma importância das necessidades da população barretense. E fazendo adequação de todas elas, inclusive nesta do jornalista Luiz Antônio, que, não obstante já ter decorrido o prazo, fazemos dessas proposituras emendas deste vereador, subscrita por os demais vereadores, para que realmente tenham condições de, num futuro bem próximo, serem executadas a contento. Esse é o meu ponto de vista e tudo bem. Primeiramente, de dizer que já estou, os requerimentos que foram aqui apresentados, por escrito, eu já despachei para a Comissão de Orçamento e Contas, e esses outros requerimentos, os senhores vereadores, está apontado na nossa ata e nós vamos encaminhar. Também da mesma forma. Está gravado, sem nenhum problema. Então, só para concluir, eu gostaria, primeiramente, de dizer que fiquei muito feliz porque das emendas que eu apresentei o ano passado, e esses dias atrás eu tive uma discussão com o vereador Paulo Corrêa, no sentido de que, falou, não adianta as emendas, ninguém atende às nossas emendas. E, na verdade, eu pude constatar durante essa semana que das 3 emendas que eu fiz, 2 acabaram sendo acatadas. Uma eu constatei durante essa semana pelo jornal, que era do canil público, né? Na verdade, o projeto era mais ambicioso, era um centro de controle da zoonose, um canil e um abrigo de animais, que, por incrível que pareça, preocupa uma quantidade enorme de pessoas na cidade, né? Então, eu vi que o prefeito decidiu começar a implementação do canil público, já é um caminho andado. E também essa verba, mesmo que pequena, de R$150 mil, já demonstra a intenção do senhor prefeito municipal da construção do centro de referência médico e odontológico do idoso, que com essa tomada de posição dos meus companheiros vereadores aqui, com certeza para o ano que vem, a sua construção, a sua efetivação vai acabar
acontecendo. E de tudo que foi apresentado aqui, eu constatei e vou eu tentar apresentar a emenda, e que me deixa muito preocupado, que isso não esteja previsto na LDO e no planejamento da Prefeitura, é com relação ao ensino profissionalizante. Nós vivemos uma situação difícil em todo o país, e eu acho que até no mundo inteiro, com relação à segurança pública. Muitos problemas envolvendo jovens. Eu entendo que grande parte desses problemas ocorrem porque esses jovens não têm uma perspectiva futura de vida. Então, se faz necessário o momento econômico, além desse aspecto social e a questão da violência, o momento econômico por que passa o país também está exigindo qualificação dos profissionais. Então, nós tivemos por muitos anos aqui em Barretos o Ateneu Municipal, que era uma escola de concurso técnico de contabilidade, que formou inúmeras pessoas que hoje estão exponenciais na vida da nossa cidade e também pelo Brasil afora. Era a única escola profissionalizante que nós tínhamos, tá certo? O vereador Euripinho, deu aula lá. Inexplicavelmente, o Ateneu Municipal foi sendo esvaziado até ser extinto. E eu partiria dessa ideia do Ateneu Municipal como um centro, vou usar o termo que o pessoal da saúde gosta, de referência profissionalizante. Eu sei que nós temos, por exemplo, o CEMUP, nós temos o Instituto Paula Souza, nós vamos ter agora, no início do próximo ano, o Cefet, tá certo? Mas ainda, e temos inúmeras escolas particulares, né? Temos também sindicatos, entidades sindicais, como o Sindicato Rural do nosso querido senhor Nobuíro Cavai, que também tem repasse do Sistema S. Mas nós precisamos, a cidade de Barretos, se quiser entrar nesse novo patamar que chegou o país, nós precisamos investir de forma decisiva e massiva na formação profissionalizante. Não é universitário, não. É profissionalizante. Então, para isso, eu quero fazer uma emenda e, posteriormente, apresentar um projeto pedagógico até, de cursos massivos e que possam vir atender o anseio, não só dos nossos jovens que querem entrar para o mercado de trabalho, mas também dos nossos empresários, sejam eles comerciantes, industriais ou produtores rurais, no sentido de que a cidade tenha uma política pública voltada para a profissionalização dos jovens. E a minha emenda vai ser nesse sentido. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador Mandioquinho. Sou na letra S, hoje, posso fazer minha perguntinha? Lógico, vereador Mandioquinho. Muito obrigado, senhor. Eu estou estranhando, o senhor está quieto aí o tempo todo. É porque vocês fizeram tanta emenda que não sobrou mais nada. Acho que nem dinheiro vai ter para fazer tanto impacto, daí vai estourar o impacto financeiro, né, Nubo? Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, o Nobuíro Cavai falou assim, o senhor Nobuíro aí falou assim, sobre a respeito dos grãos, né, da cultura. Eu fiquei ouvindo atentamente, senhor presidente. E eu ia falar sobre o bombeiro, mas o Otávio também falou, então, quer dizer que está... Mas a gente vai, lógico, votá-lo, porque está precisando. Quem fala por último fica sem discurso, vereador. É verdade, então tem que quebrá-lo. Infelizmente, senhor presidente, mas eu fico à vontade para falar, porque eu fiquei ouvindo atentamente, vou votar nessas emendas, lógico. Porque nós precisamos, porque educação, cultura, lazer, isso tudo é prioridade, mas de barriga vazia, se não tiver o arroz e feijão, nós não temos condições de fazer nada disso. Então, precisa ver se, infelizmente, a gente pode fazer alguma coisa para pôr nessa emenda aí a parte
de agricultura que o senhor Bueiro Cavai acabou de comentá-los. O que me preocupou aí que o senhor falou que o ensino superior tem uma verba de R$ 27.233.200, certo? E eu queria saber se essa verba é para bolsa de estudo ou para que é, que infelizmente eu quero depois que o senhor me conclua. E quanto aí os R$ 150 mil, que é para fazê-lo assistente social do idoso, não está incluindo leite também não, né? Porque a gente está precisando muito de fazer uma emenda para comprar mais leite nos postinhos. A demanda está muito preocupante. O pessoal está procurando muito, porque tem muitos idosos e pouco leite. A gente precisava ver essa parte também de uma emenda, que a gente precisa vê-lo rapidamente, porque tem muitos idosos esperando nessas filas. Minha protetora. E a possibilidade de aumentar aí do bombeiro, o Otávio já falou, a gente vai também ajudá-lo, claro, para vários segmentos que a gente está precisando, para vários setores, que tem hora para sair e não tem hora para chegar. E o salário, né, tenente, é desse tamanhozinho. A gente já fez vários requerimentos para a Polícia Civil, Militar, do Bombeiro, da Rodoviária, e agora incluímos também até a Polícia Científica. Espero que nós sendo atendidos e que não afeta o impacto financeiro. Muito obrigado. Bom, só esclarecendo, os 27 milhões do ensino superior faz parte do orçamento da Fundação Educacional. Então, não é um recurso administrado diretamente pela Prefeitura. Ele está lá, é o custeio da Fundação, os 27 milhões do ensino superior. E os R$ 150 mil que está destinado especificamente para o idoso, é uma verba vinculada à construção de um centro para o idoso, e não para custeio de atividades do idoso. Então, o leite ele vai estar dentro da saúde, da atenção básica, dentro do custeio da saúde geral, não especificamente para o idoso. É lógico que o idoso está sendo atendido, mas não numa ação específica. Os 150 mil, então, é para a construção de um centro para o idoso, ok? Você está esclarecido. Bom, nada mais havendo a tratar, vou declarar por encerrada a presente sessão, esperando que todos os senhores que se disponibilizaram vir até aqui para acompanhar tenham ficado satisfeitos, tenham entendido o espírito que norteou a convocação dessa sessão e que essa preocupação com a realização dessa sessão venha criar frutos ao longo dos próximos anos e que o orçamento municipal possa vir a ser aberto, discutido em público, talvez se constituindo naquilo que nós costumamos chamar de orçamento participativo. Esse, no fundo, é a intenção que me moveu a convocar essa audiência pública que concluímos nesse momento. Muito obrigado pela presença de todos.